Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, um casal se muda para um novo apartamento na cidade de Nova York com a esperança de uma nova vida, novas oportunidades. Sim. As coisas ficam meio estranhas quando os vizinhos começam a se meter mais do que deveriam na vida deles. Essa é a história do bebê de Rosemary e você está no Dois Faladores Vintage especial Dia das Mães. Tu és a razão do... E aí, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora. Nos dê esse presente. Aperta aqui e inscreva-se. Toca o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa um joinha pra gente, o que custa? E comenta conosco. Já assistiu o Bebê de Rosemary? Se não assistiu? O que você acha? O que você não acha? Comenta aí com a gente adora quando vocês comentam conosco. Essa playlist é uma playlist que geralmente sai às quartas-feiras, às verdade. 10h30 da manhã, mas a gente resolveu fazer uma edição especial em homenagem ao Dia das Mães e na hora de escolher um filme sobre maternidade. Verdade. Né? E tudo que simboliza a esse momento pleno de uma mulher. A gente resolveu falar dessa produção de 68 do Polanski, que você vai achar em um monte de streaming, no YouTube. No YouTube, no Globoplay, no Telecine, se você tiver assinatura do Telecine, né? Então, no assim, Prime Video parece que você consegue alugar também. Também, baratinho, R$6,90. Pelo menos hoje que a gente tá falando, né? Bom, é um casal recém-casado, né? Ele é um ator que tá tentando construir, consolidar uma carreira. Ela é uma jovem do lar, né? Parece ser uma menina insegura, um pouco solitária. Vão morar nesse prédio e esse prédio, interessante, diferente do que normalmente a gente vê em Nova York, os vizinhos são muito amistosos. Os vizinhos logo, desde o início, vão buscar saber quem eles são, se apresentar. O que parece até Os apartamentos são grandes, né? Sim, um prédio antigo, grande, muito bonito. Bons apartamentos, inclusive. Isso parece aquele momento que às vezes você se muda para um bairro americano, de subúrbio, e vem o pessoal com uma torta, uns biscoitinhos para você e dar boas-vindas, né? O que normalmente você não vai reconhecer numa grande cidade, onde as pessoas geralmente são mais distantes, mais afastadas. Mas nesse caso, os vizinhos, que são idosos. E interessante nesse filme é que todos os vizinhos do prédio praticamente são idosos. Quase todo mundo com quem eles se relacionam dentro do filme são pessoas mais velhas. E aí eles começam então a se relacionar com esses vizinhos. E logo no início do filme a gente sabe então que ela engravida. Ela tem... Logo depois que se muda para o apartamento. Ela se muda pra lá, ela acha que os vizinhos estão começando a se meter um pouco. No começo ela gosta de ter uma companhia, ela gosta de ter uma proximidade, porque ela tá sozinha numa cidade nova, o marido trabalhando o dia inteiro. Mas por mais que eles gostem, eles já acham estranho. Eles são invasivos, porque eles não são só gentis, eles são realmente invasivos. Entrões. Aquela pessoa que também parece que tá solitária, que não conversa com ninguém há muito tempo, então ela encontrou alguém também que ela acha que tá sozinha também e que ela vai fazer um bem, fazer tipo companhia. Na verdade, ela que quer companhia. No começo do filme é isso que parece. Que são idosos que estão sozinhos e que de alguma forma eles estão encontrando assim, esse casal, os filhos que talvez estejam longe deles, ou eles nunca tiveram, né? Eu acho que eles comentam alguma coisa sobre não ter tido, agora eu não lembro de cabeça. E aí você pensa, não, tudo bem, mas eles são excessivos. Principalmente... Ana Cláudia já teria dado corte na segunda visita. Eu não sou tão sociável, o Luiz Otávio é muito mais sociável. Ele é o nosso RP do casal, né? Eu não consigo ser tão amistosa com todo mundo, sabe? Eu sou uma pessoa educada, eu não sou simpática, mas eu não consigo estabelecer laços com todo mundo. Eu realmente, assim, eu sou seletiva, eu não tenho laço com todo mundo, eu tenho laço com algumas pessoas. Infelizmente é verdade. E aí, um dia, então, ela tem uns pesadelos estranhos, ela sonha com umas criaturas estranhas e acorda toda arranhada. E logo, em seguida, ela se sente mal, passa mal, ela vai pro hospital, pro médico e descobre que tá grávida. Os vizinhos ficam, assim, fascinados e já logo indicam pra ela e dizem que é o melhor médico de Nova York. Como o marido tá numa grande oportunidade, que inclusive também quando ele chega lá, nesse prédio, logo depois ele tem uma grande oportunidade, porque o ator principal do filme tem um acidente, sofre... Vamos lá. Ele tem esse jantar com os vizinhos e aí o vizinho Você conta todo esse detalhe, né?
Olha quem fala de contar Só tô detalhes. falando isso no geral. Que ele vai ter uma oportunidade, não, mas o é ator porque, principal vai sim, ficar mas doente. é porque não é só isso. O cara que eles estão jantando fala que conhece o pessoal e que vai falar bem dele para ver se consegue uma chance para ele. E aí, alguns Não, ele até dias consegue depois, as chances de fazer parte do casting, só que ele não é esse o principal. Só que logo em seguida, que ela, acho que logo depois até inclusive que ela engravida, ele o ator principal tem um problema sério, acho que, não sei se ele é atropelado, uma coisa grave acontece com ele, e ele então é colocado como protagonista da peça. E isso acaba absorvendo o tempo dele todo, ele acaba... É peça ou filme? Acho que é uma peça. Deixando crer, acho que é Broadway, fazendo ela crer que ele tá pedindo aos vizinhos pra cuidar dela, né? Ela até chegou uma hora e falou, não pede mais não, tá bom, eu quero ficar sozinha um pouco. E aí, como ela fica o dia inteiro sozinha, o dia inteiro longe do marido, sozinha, grávida, não se sentia muito bem, mais um motivo para os vizinhos parecerem ser muito solícitos, muito legaizinhos, mas encherem o saco da garota. E aí os vizinhos começam a se meter na alimentação dela, dizendo o que ela tem que comer. Aí todo dia ela tem que tomar uma vitamina horrorosa. Que fede, ganha um colar. Um colar com pingente também, que tem um troço dentro, que a gente não consegue ver direito, mas também todo tem mundo uma fala erva que ali dentro. fede. E ela vai... E diz que é pra fazer bem pro bebê, que faz bem pro próprio enjoo, porque aquele cheiro, embora seja forte, é algo salutar para os enjoos dela, mas ela continua cada vez, você vê nitidamente a Mia Farrow, ela tá muito bem no papel, ela mostra assim uma fragilidade muito grande, emocional, e que depois ao longo do filme ela começa a mostrar fisicamente, inclusive, porque é comum às vezes uma mulher, ainda mais uma mulher muito magra, porque ela é uma mulher magra, frágil, pequena, né, e perder muito peso no início da gravidez, por causa do enjoo, não conseguir comer. Muitas mulheres passam por esse momento, mas o dela parece pior. Ela nunca engorda. Ela vai ficando cadavérica. Sim. E ela corta o cabelo muito curtinho. Quando ela começa o filme, ela não tá o cabelo curtinho. Ao longo do curso, que fica muito charmosinho, só que só deixa ela mais frágil ao longo do filme. Quanto mais ela emagrece, quanto mais ela se debilita com essa gravidez, e com essas relações todas que ela tá vivendo, mais frágil ela fica e você fica mais preocupado com ela. Porque o marido alheio... Só aparece de vez em quando dizendo que tá tudo bem. E sempre se entregando na mão dos vizinhos. Falando que os vizinhos sabem o que estão fazendo. Que no começo ele parecia até que não queria muito, mas depois... Ele quer mais do que ela, essa amizade. E principalmente parece o quê? Que ele tá querendo empurrar ela pros vizinhos ajudarem a ele, já que ele não tá podendo dar atenção pra ela. Não acho nem que é isso. Eu acho que é só porque... É só uma situação de que ele não tá podendo dar atenção e acabou. Se não me falhar a memória, tem dado um momento que ela fala, inclusive, sobre ele e os vizinhos. Ele fala, mas o fulano conseguiu oportunidade pra mim, a gente não pode abrir mão disso agora. Ela fala, tipo assim, vamos romper relações, vamos, romper, assim, vamos dar um corte. Vamos botar um limite aqui. Ele fala, cara, ele é o cara que abriu as portas pra mim, ele que teve contato, ele que me deu essa chance, ele tem cuidado de você tão bem, eles têm tanto amor por você. Eles fazem com que ela sinta culpada por querer meio que dar um corte neles. E ele fala, pô, eu tô o dia inteiro sozinho na rua, você não tem mais ninguém, qualquer coisa, eles estão aqui. Foram eles que nos apresentaram esse médico maravilhoso, né? E ela que é o melhor médico de Nova York. Ela parece que tem umas amigas, mas eles cortam as amizades dela, não consegue, as amigas não conseguem falar com ela, a família, ninguém consegue falar com ela. E depois, então, que esses vizinhos chegam, fica mais difícil ainda de qualquer outra pessoa chegar nela. Ela até pensa procurar outro médico, porque como ela vê que ela tá cada vez mais fraca, ela até chega a pensar em alguns médicos, mas não consegue, ela continua presa a esse médico, que é o melhor médico de todos, que cuidou de não sei quem famosão, e ela fica presa nessa teia, né, o tempo todo. E cada vez mais a gente vai se sentindo angustiado pela situação, né? Pelo que ela começa também a pensar. O filme também é muito bom em fazer a gente perceber que ela tá encucada com o jeito que eles são, que tem alguma coisa estranha acontecendo por trás de tudo isso. Porque também no meio dessa história toda ela acaba encontrando uma outra pessoa que fala pra ela que o prédio tem uma fama de acontecer coisas estranhas. Já tinha tido uma outra moradora que morava ali e aí deu problema. Então o prédio em si já tem uma famazinha de
Isso é meio estranho, até por isso eles conseguiram comprar ou alugar o apartamento ali num preço que eles conseguiam pagar, porque realmente não era todo mundo que topava morar ali. E ela começa a perceber que existe um clima, e a atmosfera criada pela direção e pela interpretação dos atores realmente te faz também ficar tentando entender ou tentando imaginar. A gente vê se a gente consegue até pensar melhor que ela. 1 hora depois. Feliz Dia das Mães. E aí a gente fica pensando, né, gente, realmente tem alguma coisa estranha, alguma coisa por detrás disso tudo. Aí você começa a pensar, será que é isso? Será que é aquilo? Vai aparecer um fantasma? O que é que está por trás de tudo isso? O que acontece nisso tudo? E aí, gradativamente, o filme vai te entregando a ideia de que eles são uma seita, né? De que tá todo mundo num conluio e que existe um grupo de pessoas que combinaram isso tudo e que existe uma vontade maior por trás disso tudo. E aí você tem dado um momento que ela resolve romper por conta própria, ela tranca a casa, ela tira o acesso dos outros, tira a chave, e aí tá ela sozinha dentro do apartamento, desesperada, tranquila. Aí aparecem os vizinhos andando dentro da casa dela sem ela ver, assim. E é incrível, assim, como eles se sentem à vontade para estar dentro da vida dela, né? Quase como se ela fosse propriedade deles. E depois, no final do filme, a gente vai entender exatamente por que eles se sentem tão livres para fazer isso, como eles se sentem tão à vontade. Afinal de contas, o marido dela praticamente vendeu ela ao diabo para ser a mãe do filho do diabo, em troca de sucesso e fama e fortuna. Né? E ela vai descobrir que ela, coitada, foi usada por todo mundo, que ela foi usada pelo marido, e por todos os vizinhos, e pela própria seita, e pelo demônio, para ser a mãe do capeta. Então, o pesadelo que ela tem, na verdade, não é um pesadelo, realmente aconteceu. É uma reminiscência. É algo que ela viveu. O mais filho da mãe aí é o marido, que ele entrega ela sem nem pestanejar. Os vizinhos já fazem parte da seita, então já iam usar qualquer um que tivesse a chance ali mesmo. Já devem ter tentado outras vezes. O obstetra que indicam pra ela é da seita também, então quando ela tenta fugir... E aí agora eu não lembro, me falha a memória, se ela vai para outro obstetra que também está envolvido ou se já era o cara que eles tinham indicado. E no final tá todo mundo ao redor dela envolvido com essa situação de permitir que nascesse então o filho do demônio, o anticristo, na Terra. O bebê de Rosemary. Que acaba sendo o bebê de Rosemary do título da produção. E aí você tem então uma cena que é clássica, uma cena que é icônica, que é porque quando ela dá à luz não deixam ela ver o bebê, tiram logo o bebê dela. A gente descobre então que existe uma passagem do apartamento dela para o apartamento dos outros vizinhos, por isso que eles conseguiam entrar livremente no apartamento dela sem que ela nem soubesse. E ela vê então a criança. Nisso que ela vê a criança, ela dá um grito desesperada, e aí a gente só pode imaginar que é por causa da figura, que deve ser, né, o filho do demônio, até porque nas reminiscências dela a gente vê como seria o rosto do demônio, então seria uma criança bem estranha mesmo. Mas talvez o mais bizarro é que ela acaba se acostumando com a ideia. O marido conversa com ela. O sentimento de maternidade também, a vontade e o amor que ela tinha por aquela criança, acaba suplantando, né, o pânico todo da situação do que ela vê. Então, apesar de tudo que ela sabe do que foi feito com ela acaba percebendo que, afinal de contas, ele também é meu filho. Né? Já que o demônio fez sexo com ela, né? O marido conversa com ela, explica a situação, e aí ela resolve olhar para a criança de novo, é nisso que ela vai olhando. Ela começa a ir sorrindo. Mas é um sorriso também meio de maluco, sabe? É tipo um sorriso de quem, depois de tudo que passou, acaba surtando. Não tem como. Então ela aceita, tem todo esse lado bonito da maternidade que a Ana falou, mas tem um componente também da pessoa que depois que viu que foi usada por todo mundo, que transou com o diabo, que o marido, que era a pessoa que ela confiava, trocou ela pela fama, pelo sucesso, ela acaba surtando. E aí ela acaba aceitando também criar essa criança. É isso aí.
Bom, se você chegou até aqui e não se inscreveu no nosso canal, você tá esperando o quê? Se inscreva. Mas a gente nem falou tanto do que a gente acha do filme em si, a gente já contou a história, verdade. né? É um filme muito bacana, assim, muitos dos filmes que a gente tem trazido pro Vintage, por serem filmes mais antigos, É um dos meus preferidos. eles acabam, eles trabalham muito a criação do ambiente, né? Então são filmes que vão trazer essa Atmosfera. claustrofobia, essa atmosfera de o que tá acontecendo, as coisas estão meio estranhas, não é bem assim, peraí, cara, não é possível. E é incrível como é que é um filme sem grandes efeitos especiais, sem grandes jogos de truques de câmera, não. É simplesmente a interpretação, a montagem, a direção, a escolha do ângulo de filmagem, o olhar do ator, como vou filmar. Eu acho que a maquiagem, embora seja... Não é nada assim... É sutil em comparação a outras maquiagens que acontecem entre os filmes. A maquiagem também é muito feliz. E Não, a maquiagem dá um show, cara, porque se a maquiagem fosse tosca, a gente não ia conseguir se prender no filme, porque muito da agonia do filme é tu ver ela definhando. E fazem isso assim de uma forma que na tela dá toda a noção desse enfraquecimento, né, de como ela chega. Uma menina magrinha, pequenininha, talvez também frágil, mas como ela vai se enfraquecendo, então ela vai definhando. E eu acho então que o cabelo, principalmente, virou moda durante muitos anos. Muita gente cortou o cabelo. Até hoje ainda é um corte de cabelo icônico pro cinema. E ele realmente consegue transformar a Mia mais ainda. Eu acho que todos os atores estão maravilhosos, mas eu acho que a fotografia do filme também que é muito interessante, porque é só um apartamento. Grande parte das cenas é num ambiente fechado, num apartamento grande, confortável, mas... de novo, dentro de um ambiente fechado. E isso eles conseguem trazer isso pra gente de uma forma muito legal. Mas a Ruth Gordon, que é a que faz o papel da senhora, A vizinha, ela também tá muito bem no papel, porque ela interpreta muito bem a vizinha invasiva, que você não sabe se é só mal educada, que todo mundo já conheceu algum dia, que tu não sabe se simplesmente ela é mal educada apenas, ou se tá alguma coisa acontecendo ali a mais. O marido, que é o John Cassavetes, que é o que eu não curto tanto, sabe? Também de todos eles, é o que eu menos... Não sei porque eu não simpatizo com ele, pela sacanagem que ele faz. Eu acho que ele, como ator, é o único... Também, assim, não é nem feito pra ele brilhar muito, não. Ele é meio que... Aí que tá. E as cenas que ele aparece... Porque ele nunca trata a Rose bem. O filme todo... Desde o começo, ele não é o marido... Não é aquela relação... Eles estão felizes com a... Ele parece o Jack do Iluminado, nesse ponto. Sim, lembra bastante, assim. Ele é muito egocêntrico. Tu percebe o tempo todo que ele pode até falar palavras de carinho, ele pode até tentar ser otimista em relação a Rosemary, mas a preocupação dele é ele. Tem o componente de ele precisar do emprego para poder ajudar a pagar as contas e tal, mas tu vê que a preocupação dele não é conseguir um emprego para simplesmente pagar as contas, é a fama, é a riqueza, é o sucesso, e é muito ele, a ponto dele fazer a troca da esposa. Porque além de até mesmo machucar o primeiro ator, porque o primeiro ator, se não me engano, ele tem um acidente, uma coisa grave acontece com ele. Mas aí que tá, a gente já não sabe se nesse ponto ele já entendeu qual é o do esquema. Não, eu acho que foi o esquema que fez o cara com Não, que foi o esquema mas eu tô falando que a gente ainda não sabe, eu acho que ele ali ainda não entendeu, se foi realmente... Total. Ele sabia só que ia vender a mulher. Entendeu? Ou de repente, fizeram a questão do ator pra ele sacar o que a gente é capaz de fazer, entendeu? Eu não sei se quando o ator... sofre o acidente, se ele já tá dentro do esquema ou se é aquilo dali que faz ele... Eu acho que já tá. Eu acho que foi a provinha. Eu acho, inclusive, talvez até quando ele chega no talvez até entrada no prédio dele ou tudo mais, ou ele é abordado no início, ou até antes, quando ele vai ver o apartamento para alugar. Eu acho que isso já... não dá pra gente saber. Eu imagino, tá? Mas eu acho que isso não dá pra saber, não. Acho que aí já é extrapolar um pouco. Porque o cara topa ser corno. Isso precisa ser dito aqui. No final das contas, ele aceitou ser corno, ser chifrudo do chifrudo. E criar o filho do capeta. E criar isso se criar, né? Porque claramente não são eles que vão criar. Vai ser a seita que vai tomar conta. A mãe vai estar lá porque é a mãe e tal, mas o pai... Talvez tenha que amamentar, sei lá, né? Entendeu? O pai, então, ele chifrudo do chifrudo. E eu acho que, assim, então, eu acho que o filme, assim, já tinha falado antes, é maravilhoso, é um dos meus filmes preferidos. Gosto muito, gosto do clima que é criado. Acho que a trilha sonora também é presente, mas, de novo, assim, não é nada uau, mas funciona muito bem.
tudo é feito para te colocar nesse clima. E o filme não envelheceu. Outra coisa que eu acho uma característica de um filme icônico é exatamente isso. Ele é um filme que pode ser visto a qualquer tempo, a qualquer época. Ele não envelheceu. Está presente ali a ganância do ser humano, a questão do desejo, né, de crescimento a qualquer custo, o desejo de ser mãe, de criar uma família, que é o sentimento genuíno que a Rosemary tem. Ela tá, coitada, inocente o tempo todo naquela história, tadinha. Ela quer criar uma família, ela quer amar, quer ser amada, quer ter um filho, quer construir uma história. E tadinha, pega nessa inocência dela, embora ela saque que tem alguma coisa por trás, ele se aproveita desse sentimento que ela tem. Aí quer falar, cara, não é questão dela ser inocente. Ela tava vendida ali, cara. Quando chega no ponto do marido, que é a única pessoa que ela conhecia há mais tempo ali, também já fazia parte. Mas ela é uma menina inocente. Eu acho que ela é uma menina assim. Ela é inocente, mas ela não é boba. Não, ela não é é que eu ingênua. falei. Tanto que ela. Inocente, não falei que ela é ingênua, mas tanto que ela saca desde o início que tem uma coisa estranha. Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte: qualquer um ali. E ela tenta se afastar a todo custo. Os caras têm uma passagem pra dentro do apartamento dela. Ela tranca a porta do apartamento, dá 5 os caras estão lá dentro, andando escondido dela dentro do apartamento. E coitada, gente, Entendeu? dá muita pena dela. Ela procura o médico. O médico vai e entrega ela, entendeu? É muito triste. Qualquer um ali estaria muito vendido. Ela tá numa situação, tadinha, que dá muita pena. E você cada vez, assim, e é um filme que cria muita empatia. Você cada vez fica com mais receio por ela do que vai acontecer. E até mesmo quando o filme termina, você vai ficar se falando, gente, meu Deus do céu, coitada, e agora? O que vai ser dessa mulher? Mãe do capeta, vai criar o capeta, vai aumentar o capeta, enfim, sei lá o que vai acontecer, mas que é uma loucura, então acho que vale a pena você assistir. E o mundo vai acabar, né? Porque, teoricamente, depois disso, né? Ou esse mundo que a gente conhece, vai ser criado um novo mundo a partir do anticristo. Quando nasce o anticristo é porque o apocalipse, né? E o reino de Lúcifer vai agora. Então é isso, né? É isso, gente. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Anteontem mesmo, inclusive, teve uma live aqui no canal, fizemos a estreia do quadro de 0 a 10 sobre filmes e sequências de super-heróis, está muito bacana. Geralmente sai quarta-feira os vintage, geralmente sábado tem vídeo aqui no canal também. Fora os shorts que ficam saindo, a gente está nas outras redes sociais, tudo Dois Faladores. E estamos também lá no site Faixa Pop com a coluna falando nisso. Então, vai lá também curtir os nossos textos, que a gente quer saber o que vocês acham, o que vocês pensam. Segue a gente em todas as redes sociais. Compartilha esse vídeo também se você gostou. Feliz Dia das Mães para todas as mamães e até a próxima. Feliz Dia das Mães! Oh, it's a wonderful apartment. I love it. See what she's trying to do? She's trying to get you to lower the rent. Oh, please, let's take it. Are you pregnant? No, not yet. No, you're not religious, my dear, are you?